Ele entrou no além sendo ateu e retornou como alguém que acredita. O nome dele é Rei Catânia. A experiência de quase morte ocorreu quando o rei tinha 20 anos e ainda morava com seus pais. Seu quarto ficava no segundo andar, acima da cozinha onde havia um fogão a gás. Houve um vazamento de gás do fogão e esse gás estava subindo da cozinha para seu quarto enquanto ele dormia. Rei estava respirando esse gás durante toda a noite. Quando tentou se levantar da cama, percebeu que não conseguia mover boa parte de seu corpo. Suas pernas estavam tão pesadas que ele não conseguia movê-las, e sua cabeça estava tão pesada que ele mal conseguia erguê-la do travesseiro. Rei percebeu que se não saísse da cama, morreria. Embora soubesse que algo estava muito errado, não conseguia identificar o que era. Com esforço, conseguiu se arrastar até a beirada da cama e caiu de cara no chão. No momento em que tocou o chão, soube que tinha caído, mas não sentiu dor alguma. Isso o intrigou até perceber que seu corpo estava morto e ele não estava mais nele. Subitamente, estava flutuando acima de seu corpo, em um canto neutro do quarto, observando-o sem vida. Essa experiência não o assustou imediatamente, na verdade, ele se sentiu eufórico, como se um incrível alívio o envolvesse. As cores pareciam mais vivas, tudo ao seu redor era mais vibrante e intenso, mesmo ao olhar para seu próprio corpo inerte. Havia uma luz vindo de um canto do quarto, uma luz branca enorme em forma de cone, como um holofote, que brilhava apenas sobre Rei, não sobre seu corpo. Conforme ele avançava em direção à luz, sentia-se apreensivo, mas havia um ser no final da luz, que o tranquilizou, dizendo: "Está tudo bem, Rei. Você pode entrar na luz. Está tudo bem." Rei se sentiu confortável e continuou avançando para a luz. Quanto mais avançava, mais intensa era a euforia e os sentimentos. Eufórico era a melhor palavra que conseguia encontrar para descrever aquele sentimento. Era a sensação mais incrível que já experimentara em toda a sua vida. Rei desejava continuar para o outro lado, mas nesse momento seu pai entrou correndo no quarto e o encontrou. Estava angustiado, chorando e segurando Rei, gritando para os paramédicos virem. A relação entre Rei e seu pai não era ótima, para dizer o mínimo. Na verdade, Rei mal se lembrava de quantas vezes seu pai o abraçara, talvez menos de 5, e uma delas foi quando ele estava morto. Desejava essa relação com seu pai, queria que fosse assim. Então, pensou que se voltasse, poderia ter essa relação. Pediu ao ser se poderia voltar, negociando para retornar, dizendo que não queria deixar seu pai daquele jeito. A próxima coisa que Rei se lembra é de ter acordado. Estava de volta ao seu corpo, não mais naquele quarto, mas no chão da sala de estar. Os paramédicos estavam trabalhando nele incessantemente. Entre si, discutiam a necessidade de pegar a maca e levá-lo imediatamente para o hospital. Enquanto eles se preocupavam com sua condição, ele insistia que se sentia ótimo, nunca melhor, e pedia para não se preocuparem com ele. Contudo, os paramédicos afirmavam que ele não estava bem, que não percebia sua própria condição e que precisava urgentemente de cuidados hospitalares. Ele compartilhou com eles sobre a luz, sobre a voz, sobre como foi incrível, mas notou que começaram a olhá-lo como se estivesse louco. Ele entrou no além sendo ateu e retornou como alguém que agora acredita. Estava ali para dizer que a experiência de quase morte é muito, muito real. Apesar disso, continuou vivendo uma vida autodestrutiva. Aos 20 anos, não temia a morte e se colocava em situações extremamente perigosas. Trabalhava para criminosos em ambientes onde tiroteios eram comuns. Lembrou-se de uma ocasião em particular, quando seguia as instruções de um ser enquanto se escondia embaixo de um balcão, buscando escapar de atiradores. Houve também outro momento marcante em sua vida. Estava nadando no oceano quando foi puxado pela correnteza para longe da costa. Tentava desesperadamente retornar, mas as ondas continuavam a empurrá-lo para trás. Gritava por socorro, mas ninguém parecia notar.
Foi então que o ser o instruiu a acalmar-se, a nadar lateralmente e a levar o tempo necessário para alcançar a costa. Seguiu as instruções e, embora tenha levado muito tempo, conseguiu retornar com calma e segurança. Esses acontecimentos o fizeram começar a aceitar que há algo mais além da compreensão humana. O que exatamente isso significa, ele ainda não sabia. Ele sabia que havia mais na vida após a morte. Aqueles que eram muito religiosos, quando experimentavam a quase-morte, geralmente interpretavam a experiência de acordo com o que lhes fora ensinado sobre o além. No entanto, ele buscava uma perspectiva diferente, combinando ciência e experiência pessoal. Não negava a existência de Deus, mas via essa entidade de uma maneira distinta daquela descrita pela religião. Para ele, Deus era mais uma consciência coletiva, como Carl Jung descrevera. Todos estavam conectados a essa entidade, e essa entidade fazia parte de todos. Citava as palavras de Jesus, que afirmava que Deus estava dentro de cada um, e todos eram parte de Deus. Para ele, todos os seres humanos eram filhos de Deus, e todos eram iguais perante essa entidade. Não havia uma pessoa acima da outra, pois todos estavam ligados a essa energia universal. Acreditava que, coletivamente, todos eram responsáveis pela criação do universo. Segundo sua visão, o mundo continha maldade porque cada indivíduo tinha o poder de escolher o que fazer com a energia que recebia. Era uma analogia que remontava a Eurípides: o Sol proporcionava energia para tudo viver, mas o que cada ser fazia com essa energia não era culpa do Sol. Da mesma forma, cada indivíduo era responsável por suas próprias ações. Acreditava que as pessoas escolhiam o tipo de vida que queriam viver, e algumas escolhiam vidas mais desafiadoras para encontrar iluminação. Considerava que os piores dias eram os que mais o fizeram crescer, revelando seu verdadeiro caráter. Ele havia provado que podia ser uma pessoa melhor. Considerava que os dias difíceis eram aqueles em que se podia realmente medir uma pessoa. Se tudo tivesse sido fácil e simplificado para ele, não estaria ali, conversando naquele momento. Sua transformação era evidente e sabia que muitos desejavam fazer o mesmo. Reconhecia que muitas pessoas haviam experimentado trauma e passado por experiências horríveis. Entendia que isso não significava necessariamente que uma pessoa fosse má, elas podiam estar envolvidas nessas situações traumáticas de diferentes maneiras. Acreditava firmemente na necessidade de superar esses traumas e progredir em direção à iluminação. Referiu-se à história de Buda como um exemplo. Buda, um príncipe que poderia ter uma vida de luxo, optou por deixar tudo para trás em busca de aliviar o sofrimento das pessoas. Compreendia que precisava passar por sofrimentos extremos para alcançar a iluminação. Buda partiu sem recursos materiais, vivendo como um homem sem teto por muitos anos até finalmente atingir a iluminação. Acreditava que isso não teria sido possível se ele tivesse permanecido no conforto de seu reino. Para ele, não existia um lugar bom ou ruim, um paraíso ou um inferno. Ao atravessar para o além, as pessoas viam suas vidas e compreendiam suas ações, tanto as corretas quanto as erradas. Acreditava que, nesse momento, elas se tornavam oniscientes, entendendo plenamente o porquê de suas escolhas e ações.